Olha, essa reportagem que nós vimos agora há pouco, o Éder Pereira ouvindo familiares, não é? E é uma oportunidade que a gente está tendo também de conhecer mais a respeito desse caso. Já estou recebendo aqui ao vivo no programa Comunidade o advogado criminalista Ian Diego, especialista em júri popular. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela presença do senhor nos estúdios do SBT. Obrigado. Doutor, o que significa um júri popular? Vamos começar essa entrevista já situando quem está em casa. A gente está ouvindo muito termos jurídicos técnicos e muitas vezes a pessoa leiga não tem o conhecimento, não é? O que significa um júri popular? Perfeito. O júri popular é um tribunal que, na verdade, que julga os crimes dolosos contra a vida. O que significa esses crimes dolosos contra a vida? Qualquer atentado à vida de um ser humano, seja de forma consumada, quando o crime ocorre, a pessoa de fato morre, seja de forma tentada. E esse julgamento não é, na verdade, julgado pelo juiz. O juiz é quem vai organizar, vai conduzir o julgamento. O julgamento é decidido pelos seus pares, é julgado pela população. Quem são esses jurados? São pessoas de idoneidade moral, escolhida entre a própria população, geralmente são servidores, são pessoas maiores de 18 anos, para participar desse júri. É passada uma lista, e com a é feito o sorteio e escolhe-se os jurados. Os jurados que vão julgar, vão decidir se Arcanjo deve ser ou não condenado ou absolvido. O juiz não interfere no resultado. Ele vai, no máximo, após a decisão do tribunal do júri, conduzir a quantificação da pena. Mas quem decide, de fato, são os jurados. Eles têm plena convicção do que eles vão decidir e eles votam, na verdade, pela íntima convicção. Eles não precisam fundamentar a sua decisão. Cada jurado não precisa dizer por que votou, inclusive até a votação é sigilosa. Eles apenas vão dizer se deve condenar ou absolver. E nas formas que foi denunciado, que foi capitulado na denúncia. Se foi qualificado, tentado, do que for. No caso aqui foi um crime consumado. Certo. Bom, a gente então entendendo que os jurados são escolhidos pelo tribunal. Realizam um sorteio, há uma pessoas lista, do povo. Pessoas do povo, que tem idoneidade moral, que tenha capacidade para participar desse. Não pode um analfabeto, por exemplo, porque precisa ter leitura dos autos, fazer pergunta, algum apontamento. Então tem que ser alguém que tenha pelo menos um mínimo de condição de ler, de entender o que está acontecendo ali. Quais são os objetos que o jurado tem naquele momento para poder discernir se julga uma condenação ou se julga uma liberdade? De que forma que ele é convencido, o jurado? Os jurados eles podem fazer pergunta para o juiz, se eles tiverem alguma dúvida, eles podem fazer algum questionamento e isso será dirimido pelo juiz, presidente do tribunal do júri, para estar respondendo qualquer dúvida, para não pairar na hora do momento de votação que está se julgando uma vida e um processo de alguém que está sendo ali, que está como réu no processo. Numa questão de um júri popular, doutor Ian Diego, são cerca de quantos jurados que são constituídos? Na verdade, eu realizo esse sorteio entre 25, Desses 25, a defesa pode recusar 3 e o Ministério Público também pode recusar 3. Geralmente, analisa, dependendo da vítima, costumam separar. O advogado de defesa, se for um crime de estupro, por exemplo, recusa vítimas mulheres. Porque jurados mulheres, porque a jurada mulher pode ter um abalo psicológico pior sobre a situação. E influenciar no julgamento. E influenciar no julgamento. Então, assim, dependendo do crime, a defesa vai estabelecer uma estratégia, assim como o Ministério Público, para poder escolher os jurados que sejam mais imparcial e que julguem aquilo ali de forma mais favorável para cada um. Bom, dos 25 que são escolhidos, 3 do Ministério Público. Dos 25, não, só a recusa. Só a recusa. São sorteados desses 25, 7. Apenas 7 participarão do Conselho de Sentença. O que faz acontecer a votação de serem aí excluídos alguns nomes quando do sorteio? Essa exclusão não precisa ser fundamentada. No momento da realização do sorteio, estão presentes ali os jurados convocados e apenas a defesa e a acusação manifesta. Sorteou fulana. Ela fulana se levanta e a defesa vai recusar ou aceitar. Ela aceitando, pode o Ministério Público recusar. Se não recusar, aceitou, ela é convocada para participar do Conselho de Sentença.
né, vai participar do julgamento até o final. Olha, estou recebendo aqui prazerosamente. Hoje você acompanha o programa Comunidade. Então é um assunto que é a nível nacional. Hoje, já no começo do programa, eu estive mostrando. Pode mostrar nessa câmera ou na outra câmera, tanto faz. Aqui, ó. Qual câmera que eu vou? Aqui? Deixa eu mostrar nessa câmera aqui. O jornal A Folha do Estado, não é? Do qual o empresário Sávio Brandão, ele estava no comando da empresa, era dono da empresa. Abre mais um pouco. Hoje Arcanjo é réu por morte de Sávio. E os sites estão acompanhando, minha gente. Eu estava lendo aqui, olha só, doutor. Desde as primeiras horas da manhã, é uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. A imprensa, quando foi cadastrada, apenas os repórteres podem entrar. Nós não temos autorização de entrarmos com a nossa câmera, por exemplo. O tribunal que fornece essas imagens, o repórter acompanha o fato, escreve e narra. Por que acontece isso num júri popular? Na verdade, é para questão mesmo de segurança, né? O que acontece? Se está filmando algum jurado ali e esse julgamento for desfavorável, né, para preservar a própria, né, o sigilo das votações, a preservar a integridade física dos jurados. Se há uma votação ali expressa, como por exemplo um 4-0 ali, né, e já sabe-se que daqueles 7, 4 votaram favoráveis à condenação. Então, na verdade, é um motivo mesmo de segurança. Proteger não só os jurados, como também testemunhas e qualquer outra pessoa que esteja, né, participando ali do julgamento. Do julgamento. Olha aqui, eu estava acompanhando, minha gente, nos órgãos de comunicação, não é? Na mídia eletrônica. 8h40, Arcanjo Ribeiro entrou na sala do tribunal do júri. 8h42, o juiz Marcos Faleiros, vice-presidente do tribunal do júri, deu início aos trabalhos. A assessoria do tribunal fez a leitura do nome dos intimados para serem jurados. 8h45, familiares de Arcanjo e de Sávio Brandão acompanham o júri. Arcanjo está bem mais magro que na época. Nós não tivemos ainda essas primeiras imagens, mas daqui a pouco a gente tem, porque as imagens são liberadas pelo tribunal. Nós não temos ainda autorização, conforme foi dito pelo criminalista Ian, que está aqui ao nosso lado, especialista em júri popular, que é uma questão de segurança, não é? Então, lá eles têm todo esse cuidado. Acompanhe comigo essa reportagem, onde o advogado Zaid, o advogado de Arcanjo, começa o interrogatório e sugere que o delegado foi manipulado por uma reportagem produzida pela Rede Globo, que tinha produzido um material revelando a ligação de Arcanjo ao crime organizado. Abre aspas, ele diz: por que o senhor levou 9 meses, uma gestação, para concluir esse inquérito? Fecha aspas. É só notícia? Não tem a matéria. Ah, está acontecendo agora. Agora, nesse momento, está acontecendo isso. Ah, então foi questionado. Então, tem esse direito, doutor Ian? O advogado do Arcanjo, a todo momento, ele pode estar interpelando, questionando? Sim, isso faz parte da defesa, né? Inicialmente, o juiz vai dirimir qualquer pedido de nulidade, né, antes de instauração, né, de início do julgamento. Então, vai ser apreciado todos os pedidos, né, e se tiver qualquer alegação de nulidade, como já foi até suscitada pelo advogado, né, e ao que eu acompanhei aí, todos os pedidos de nulidade, qualquer cerceamento de defesa, foram negados pelo juiz, presidente, né, e que alegou que qualquer decisão, qualquer apelo do advogado nesse sentido deve ser feito no momento oportuno, que seria do recurso de apelação. Mas ali ele não entendeu que haveria algum impedimento para instauração e dar seguimento a esse julgamento. Olha, foram rejeitados os pedidos do advogado de nulidade, né, de cerceamento de defesa. O repórter Éder Pereira, doutor, ele esteve agora há pouco, ele tem informações sobre um dos argumentos da acusação do julgamento de João Arcanjo Ribeiro. Vamos ver essa reportagem. O promotor disse que Arcanjo teria pago R$38 mil para pistoleiros tirarem a vida do empresário Sávio Brandão. Cartas e recibos serão apresentados durante o julgamento. Um recibo de pagamento no valor de R$38 mil, que supostamente seria o preço da contratação dos pistoleiros para matar o empresário Sávio Brandão, e um bilhete manuscrito para a então esposa Silvia Chirata, estão entre as principais provas a serem apresentadas contra o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro no júri desta quinta-feira, dia 24. O promotor João Augusto Veras Gadelha, que atuará no caso, tendo como assistente de acusação o advogado carioca Clóvis Sachione,
contratado pela família de Sávio Brandão, não tem dúvida de que João Arcanjo seja o mandante, autor intelectual do assassinato. De acordo com os documentos reunidos ao longo das investigações, explica Gadelha, o réu pagou realmente 38 mil pela execução do empresário numa negociação que envolveu criminalmente 5 pessoas. Com imagem, Sebastião Alves, Éder Pereira, de frente ao Fórum de Cuiabá, para o programa Comunidade. São 11 horas e 24 minutos, 11h24. Os repórteres do programa Comunidade estão acompanhando também toda esta movimentação. Os repórteres do nosso departamento de jornalismo aqui do SBT acompanham nesse momento o julgamento de João Arcanjo Ribeiro. Estou ao vivo aqui no programa Comunidade, recebendo para você que liga a TV nesse instante, o criminalista, especialista em júri popular, o advogado, doutor Ian, que está conosco aqui hoje. Doutor, no procedimento desse, é feita a leitura dos autos? Qual que é o procedimento que existe nesse movimento todo? O Arcanjo chega. E aí, o que acontece? Ele chegou, o juiz vai dirimir qualquer pedido de nulidade que acontecer que foi suscitado pela defesa, e aí sanado qualquer pedido tanto da acusação quanto da defesa, aí vai se passar para a oitiva das testemunhas, primeiro a oitiva das testemunhas de acusação, depois de defesa, e aí depois vai ler qualquer apontamento, qualquer peça que tiver no processo, cartas, depoimentos, às vezes testemunhas que foram ouvidas na fase do inquérito, mas não estão mais vivas ou não foram encontradas, foram até mesmo desistidas de serem ouvidas. E após houve, por último, o interrogatório do réu, e passam-se após os debates. Nesse debate, se for só um réu, como é o caso, vai ter 1h30 a acusação, após 1h30 a defesa, Em seguida, a acusação pode ir para a réplica de 1 hora, depois a tréplica da acusação e, em seguida, vai para a votação. O conselho de sentença é reunido numa sala especial, isso aí quem está acompanhando lá não pode assistir, e são feitas as votações de todos os quesitos, materialidade, autoria, questão das qualificações, o homicídio foi qualificado, foi tentado, se foi apenas homicídio simples, tudo isso é votado no conselho de sentença. Ao final chega só a decisão, se o conselho absolveu ou não, e de que forma que ele fez isso, acolhendo as teses defensivas ou da acusação. Olha só, é um complexo de tudo isso que você está acompanhando aí, Esse julgamento tem, como ele tem mais de 25 volumes, mais de 5 mil páginas, Tudo isso tem que ser lido? Não tem que ser lido, tem que ser lido só o que interessa, Até porque alguns depoimentos lá que foram ouvidos na fase de investigação, as próprias pessoas que foram ouvidas lá são intimadas para ouvir agora perante o juiz. Porque uma coisa é você ser ouvida na delegacia, outra coisa é você ser ouvida na fase que vai se decidir, que é o sumário da culpa, se ele deve ir ou não para o tribunal dos júris e após, agora em pleno tribunal. Porque os jurados precisam ouvir as testemunhas, ter contato para saber e até fazer perguntas, que se tiver alguma dúvida ali para esclarecer. Doutor, de que forma que uma pessoa leiga, ela é convocada, escolhida pelo tribunal e está lá na condição de jurada, ela pode, naquele momento, interferir na vida de uma outra pessoa? Ela levantará a mão e vai perguntar para o juiz se ela tiver alguma dúvida. Ela tem toda essa liberdade ali? Tem, até porque é ela que vai decidir sobre a condenação, a absolvição. O juiz ali, ele é o juiz presidente, ele apenas conduz o julgamento. Mas quem decide, quem é o mais importante, a figura mais importante, é o jurado. Certo. Os promotores acontece muito de usar, muitas das vezes, uma questão emocional para tentar convencer os jurados. Existe muito disso no tribunal? Sim. Tem promotores e advogados que até não gostam do júri, justamente porque os jurados votam com a íntima convicção. Eles precisam fundamentar. Então pode acontecer muito erros em julgamentos, como você absolver alguém que deveria ser condenado e o contrário também, você condenar alguém que deveria ser absolvido. E a gente tem que tomar muito cuidado com estereótipos. Chegar um réu lá que às vezes é negro e estereotipado como para algum que tenha preconceito lá, às vezes já chegar num julgamento desse, nem prestar atenção e já condenar ele ab initio, de início. Então, assim, é muito delicada a situação do tribunal do júri. Como não há essa fundamentação,
o réu fica à mercê de quem convence mais. Né? Quem convence mais. Né? Algumas situações até falam, quem grita mais, leva. Então é todo um espetáculo, é um procedimento, né, complexo, né, com várias fases, e tem que ser atendida a legalidade em todas essas fases, né, sob pena de nulidade. E quem, né, convencer mais, quem provar mais essa inocência ou a culpabilidade do réu, né, leva ao voto dos jurados. Certo. Olha, os ânimos, a informação que temos agora, nesse momento, estão exaltados no julgamento. Assistente de acusação Clóvis Sayone e o advogado de defesa Zaid Arbid batem boca nesse momento lá no tribunal. Eu tenho uma informação aqui, uma informação que me consta, que o advogado João Arcanjo Ribeiro pede uma questão de ordem e diz que o Ministério Público Estadual arrolou como testemunho o senador Pedro Taques, que municiou o delegado Luciano Inácio com informações. E o advogado alega que Pedro Taques agiu como informante e, por isso, não poderia ser arrolado como testemunha, uma vez que não participou do caso em que Arcanjo é julgado o mando do assassinato de Sávio Brandão. O juiz deve tomar cuidado para que esse julgamento não se torne um palanque político. O advogado de Arcanjo está dizendo nesse momento no tribunal. Pena que nós não temos ainda as informações, né? Não temos ainda imagens do interior desse fato. Doutor, deixa eu perguntar para o senhor um detalhe. As pessoas estão dizendo que pode chegar 2 dias esse julgamento. Os jurados, na condição de ter essa tamanha responsabilidade, eles não saem, então, daquele local que estão? Eles permanecem no local do julgamento? Os jurados podem ir para casa, não podem ir para casa? Os jurados, eles ficam incomunicáveis, eles não vão para casa, né, ficam lá no fórum ou em outro estabelecimento, né, adequado, mas eles, inclusive, eles não podem nem comunicar entre si sobre esse processo, sob pena de ser dissolvido o conselho de sentença, que seria a formação desses jurados. Né? Então, eles não podem comunicar sobre o processo e eles também não se retiram do fórum. Ficam lá ou em um estabelecimento, né, para preservar justamente, né, a continuidade desse julgamento de forma imparcial. Almoçam, dormem por lá, se for necessário? Recebem toda a alimentação necessária lá mesmo no fórum. Lá mesmo no fórum. Isso. Como é que é? Mais informações sobre o julgamento do João Arcanjo Ribeiro? Nesse instante, o repórter Lino Pinheiro. Venha, Lino. Senhoras e senhores, bom dia. Julgamento de João Arcanjo Ribeiro. 11 anos depois, ele é acusado da execução e da morte de Sávio Brandão. Intensa movimentação nesta manhã no Fórum da capital. Nós estamos à porta do Tribunal de Júri. Não podemos fazer imagens lá dentro. Entretanto, temos aí o sistema de segurança que foi armado e que trabalhou intensamente em todas as horas desta manhã. Temos aí a entrada de jurados. Temos também a intensa movimentação dos manifestantes. Criaram um grupo liderado pela família de Sávio Brandão pedindo justiça. É assim que foi esta manhã aqui no Fórum da Capital. Nós, nas movimentações que fizemos, ouvimos inicialmente o advogado que foi trazido do Rio de Janeiro pela família de Sávio Brandão. É ele quem vai acusar João Arcanjo Ribeiro. Vamos ouvir a tese de Clóvis Sayone. Bom, eu prefiro primeiro falar da tese da defesa. A defesa diz que ele não mandou matar, contrariando o matador, o Hércules, que foi o pistoleiro que fez os disparos, que disse que fez isso a mando dele. Então, a tese da promotoria é simplesmente o seguinte: eu acuso, junto com o Dr. João Gadelha, é de que ele foi o mandante. Claro que sim, as provas todas carreiam. Hoje é o 5º a ser julgado. 4 já foram condenados por 7-0. Então não há dúvida nenhuma de que hoje também se fechará essa saga com a condenação de João Arcanjo, é uma pena que, se Deus quiser, será de 25 anos. O João Augusto Gadelha, ele que é primeiro promotor criminal, também nos fala a respeito das acusações e principalmente da tese que pesa sobre os ombros do comendador, ou ex-comendador João Arcanjo Ribeiro. O Ministério Público vai sustentar a tese de que o Arcanjo seria o mandante intelectual e teria programado
arquitetado a morte do Sávio Brandão. E as provas para isso são concretas no processo, que há várias delas, inclusive a delação do próprio executor, que seria o Hércules. E hoje nós mostraremos isso em plenário, com clareza aos jurados, para que realmente ocorra uma condenação. Além da palavra do executor, o Hércules, tem algum documento, me parece que, pelo menos eu ouvi falar a respeito de um recibo de um serviço equivalente aí a mais de 30 mil reais, que seria esse documento? Isso, o crime foi empreitado por 85 mil reais, como consta nos autos. Desses 85 mil reais, quando foi presa a pessoa do Hércules e a do Célio, o Hércules começou a cobrar do Célio o pagamento que ele não havia recebido. E nisso o Célio reivindicou, mandou um bilhete, uma missiva à pessoa do João Leite para que ele cobrasse de quem de direito para fazer o pagamento, porque o serviço estava feito. E com isso foi feito um pagamento de 38 mil reais, do quais 30 mil foi repassado à pessoa do Hércules, que foi o executor, a sua mulher à época. Uma das mais discutidas testemunhas que foram arroladas nesse processo. Chegou por volta de 9 horas da manhã, aqui ao Fórum da Capital, o senador Pedro Tax. A pergunta minha foi taxativa para o senador. Afinal de contas, o senhor é testemunha e o senhor vai acusar. Senador, o que é que o senhor vai falar contra João Arcanjo? Ele foi enfático. Eu vou falar sobre os fatos que nós, do Ministério Público Federal, à época, investigávamos, né? Fatos esses, o senhor, qual é o mais marcante, qual é o detalhe principal? Eu não posso revelar os fatos aqui, porque eu tenho que respeitar o Poder Judiciário a que vai fazer o júri hoje. No bloco de apoio, de cobrança por justiça, nós ouvimos a viúva Isabela Brandão. A gente acredita que depois de 11 anos, né, se faça justiça, e é isso que a gente espera. Eu acho que Deus, hoje eu estou aqui novamente grávida, na mesma situação que eu estava quando o pai do meu filho foi covardemente assassinado, e é isso que a gente espera hoje aqui, justiça, e que ela seja feita. Vamos ouvir também o lado da defesa de João Arcanjo Ribeiro, um homem que já o acompanha há algum tempo e que acha estranho a justiça ter segurado esse julgamento durante 11 anos. Vamos ouvir o advogado de defesa, Zaide Arbide. A minha tese de defesa não tem tese de defesa. A tese de defesa eu quero a tese da acusação, a prova que ele praticou isso, que liga João Arcanjo Ribeiro aos executores do crime. A questão do recibo que eles vão apresentar a despeito da ligação com o Hércules. Estou esperando esse recibo. Estou esperando, porque só faltou ele completar com a letra dele, pago a João Arcanjo Ribeiro. Porque esse recibo não é de João Arcanjo Ribeiro, cai naquela investigação que eu te falei. A própria funcionária da Folha do Estado, quando ouvida na polícia, ouvida em juízo, afirmou que uma empresa ligada a madeireiros do Nortão de Mato Grosso teria ameaçado Domingos Sávio pela reportagem que tinha feito, da qual ele teria levado um prejuízo de 300 mil reais à época. Quem mandou matar Sávio Brandão não foi Arcanjo? Não foi Arcanjo. E isso é uma tarefa que eu me empenhei. Eu juntei fitas, eu juntei esses dados, eu pedi para fazer quebra de sigilo telefônico e bancário e nada disso foi aceito. João Arcanjo era uma pessoa importante. O senhor acha que essa ligação dele, a importância dele com o grande mundo, o senhor acha que os interesses conduzem para que ele continue preso? Sua pergunta é muito bem colocada, porque existem devedores substanciosos, existe uma série de coisas, existem interesses políticos, existem retaliações em que ele auxiliou, materializou recursos para essas siglas e que as outras não estão contentes. Então eu acho que inimigos que aproveitaram da hora para fazer a situação, para levar o jovem Domingos Sávio, não tenha dúvida que se valeram do momento. Nós voltaremos a falar diretamente do Fórum da Capital a qualquer momento. Acompanhe a nossa programação normal. Nós estamos atentos a todo o desenrolar do julgamento de João Arcanjo Ribeiro. As imagens de Oswaldo Pereira, Lino Pinheiro, para o programa Comunidade.
Obrigado, repórter Lino Pinheiro. Nesse momento, ao vivo, falou... Ao vivo não, gravou agora há pouco e trouxe as informações. Nós não temos autorização de entrarmos lá, as imagens são cedidas pelo tribunal e nós já estamos aqui nos estúdios do SBT com o advogado especialista, advogado criminalista, especialista em julgamentos iguais a esse que acontece nesse momento, que é o doutor Ian Diego, do qual está conosco aqui avaliando todos esses procedimentos, esse processo. Olha, tem uma informação nesse momento que me chega que foi encerrado agora o depoimento do delegado Luciano Inácio da Silva, não é? O juiz Marcos Valeiros interrompe nesse momento o julgamento por 5 minutos para um breve intervalo. Está em intervalo nesse momento, logo após o posicionamento do repórter Lino, que ouviu aí pessoas importantes nesse processo. O senador da República, Pedro Taques, também está lá, conforme vocês viram. Deixa no ponto alguma coisa, daqui a pouco eu chamo, que eu vou avaliar alguma dessas falas ao lado do doutor Ian Diego, professor também dessa matéria de direito nas faculdades aqui da cidade. Doutor, eu estava vendo o seguinte, por que um advogado diz que o outro não tem tese, o outro fala que o outro também não tem tese? O que acontece nesse procedimento quando um acusa o outro de não ter essa tese? Tudo isso vai para dentro do tribunal. Correto. O que acontece quando se inicia um processo criminal contra, né, um cidadão? Né? O cidadão, ele, quando contrata um advogado, ele não é obrigado a provar a sua inocência. Né? Quem é obrigado a provar a sua culpabilidade, né, é o promotor de justiça, é o Ministério Público. Então, o advogado disse que não tem tese de defesa justamente porque não é ele obrigado a provar a inocência do João Arcanjo Ribeiro, mas ao contrário, o Ministério Público que é obrigado a comprovar e aprovar ali a culpabilidade dele na morte do Sávio Brandão. Certo. Não cabe à defesa, né, provar a inocência. Cabe ao Ministério Público provar a culpabilidade do Arcanjo. A culpabilidade do Arcanjo. Coloca uma fala do advogado do Arcanjo, agora há pouco ele esteve falando, e o Lino Pinheiro fez alguns questionamentos. Eu quero rever novamente a fala do advogado João Arcanjo Ribeiro, porque ele diz o seguinte, que ninguém tem prova que foi o Arcanjo que mandou matar. Certamente isso vai ser bastante questionado naquele momento, não é? O que acontece? Vai entrar? Então, pode falar, sim. Tá, o que acontece? Eles estão alegando que não há provas ali, né, e a questão ali do Tribunal de Júri é a questão probatória, tem que se provar, né, se houve ou não. Quem provar mais ali leva, né, o convencimento dos jurados. Né? E agora, se um disse que não matou e outro disse que foi quem matou, né, fica essa distribuição de carga aí e dizer, né, que quem vai conseguir provar, né, quem está com mais razão aí, quem está com mais suporte probatório para para o convencimento dos jurados. Vamos ver de novo a fala do advogado João Arcanjo Ribeiro, agora há pouco, quando o repórter Lino Pinheiro esteve acompanhando e continua acompanhando ao vivo. Deixa eu ver. Vamos ouvir o advogado de defesa Zaid Arbide. A minha tese de defesa não tem tese de defesa. A tese de defesa eu quero a tese da acusação, a prova que ele praticou isso, que liga João Arcanjo Ribeiro aos executores do crime. A questão do recibo que eles vão apresentar a despeito da ligação com o Hércules. Estou esperando esse recibo. Estou esperando, porque só faltou ele completar com a letra dele, pago a João Arcanjo Ribeiro. Porque esse recibo não é de João Arcanjo Ribeiro, cai naquela investigação que eu te falei. A própria funcionária da Folha do Estado, quando ouvida na polícia, ouvida em juízo, afirmou que uma empresa ligada a madeireiros do Nortão de Mato Grosso teria ameaçado Domingos Sávio pela reportagem que tinha feito, da qual ele teria levado um prejuízo de R$300 mil à época. Quem mandou matar Sávio Brandão não foi Arcanjo? Não, não foi Arcanjo. E isso é uma tarefa que eu me empenhei. Eu juntei fitas, eu juntei esses dados, eu pedi para fazer quebra de sigilo telefônico e bancário e nada disso foi aceito. João Arcanjo era uma pessoa importante. O senhor acha que essa ligação dele, a importância dele com o grande mundo, o senhor acha que os interesses conduzem para que ele continue preso? Sua pergunta é muito bem colocada, porque existem devedores substanciosos, existe uma série de coisas, existem interesses políticos, existem retaliações em que ele auxiliou, materializou recurso para essas siglas e que as outras não estão contentes. Então eu acho que inimigos que aproveitaram da hora para fazer a situação, para levar o jovem Domingos Sávio, não tenha dúvida que se valeram do momento. Nós voltaremos a falar... Ele fala que ele diz que se valeram desse momento.
Agora, ele que tem que provar alguma coisa, não? Ele tem que defender alguma coisa. Sim, ele vai usar isso como argumento na hora de convencer, do convencimento dos jurados, né? E atentar com esse ponto, né? Qual o interesse de, se não foi o João Arcanjo Ribeiro, mas de imputar esse crime a ele, né? Como ele mesmo disse, há outros devedores do João Arcanjo Ribeiro, né? Há outros em débito com ele, que poderia se valer, né? Aproveitar esse momento, né? De manter ele cada vez mais em cárcere e se utilizar dessa situação em benefício próprio. A ex-esposa de Sávio Brandão quer essas imagens, naquela movimentação toda, lá do lado de fora do Tribunal do Júri. Coloca, por favor, essas imagens. Doutor, o senhor que é especialista em júri popular, numa situação dessa, que já vamos rever essas imagens, aí, é um pouco antes, né? Mas é as pessoas chegando. Bom, enquanto você procura as imagens, deixa eu só aproveitar essas que estão no ar. Deixa essas que estão no ar. Esse movimento, o senhor que está na área jurista aí, é professor acadêmico, era um momento muito aguardado pelos acadêmicos de direito? É um momento importante para uma formação dessas pessoas? Sim, eu tive vários alunos que, né, se mostraram interessados, perguntaram até como que poderiam fazer para poder assistir a esse julgamento, né? Até onde eu sei, foi feito um cadastramento antes das pessoas que iriam assistir, né? Até porque o local não comporta, né, um número excessivo de pessoas, né? Mas foi feito o cadastramento antes e lá naquele, né, assistindo a esse julgamento, tem acadêmicos, tem funcionários públicos, trabalhadores, tem a população ali, juntamente com os familiares, né, do João Arcanjo Ribeiro e da própria, né, vítima. Coloca de novo aí as imagens lá dos familiares de João Arcanjo Ribeiro. Estão com camisetas pretas, né? Essa é a ex-esposa. Pode continuar as imagens, que eu quero ver aquela manifestação lá de fora, Justiça, nossa homenagem. Eles podem entrar no júri, dos assentos, com essas roupas, falando com esses dizeres, uma forma de protesto ou não? Não há nenhuma proibição. O que eles não podem é ficar interferindo, fazendo gritaria, algazarra, né, levantando cartazes, né, Isso com não objetivo. pode. Não pode, né? Que o júri está ali para ser imparcial, né, e se atentar, não pode ficar desviando a atenção, né, para esse tipo de atrativo, né, que desvia a atenção dos jurados, né, ao caso concreto, ao julgamento que está sendo ali, né, apreciado. Aquela manifestação toda que eu vi do lado de fora, doutor, serve então para o lado de fora, a imprensa, as pessoas que ali estão chegando. Não interfere em nada porque os jurados não têm não vê esse movimento todo, né? Não tem interferência disso, né? Os jurados em si, eles não veem o que está acontecendo ali fora. Mas o problema do Tribunal do Júri, que vem acompanhando já há muito tempo notícias, e isso é um perigo para quem advoga, né, do lado do réu, que há um pré-julgamento já, né? É um perigo de o réu já entrar ali, né, com aquele estigma de que já está condenado, né? Porque os meios de imprensa vêm só noticiando o pouco que eles têm acesso de informação, né, e apenas imputando a acusação de que o João Arcanjo Ribeiro seria o autor, o mandante do crime, né? Mas, para isso, a gente tem o Instituto do Desaforamento, né, que é deslocar o julgamento para outra cidade, para evitar esse clamor popular, essa condenação já prévia de tanta notícia que é lançada, para que os jurados não entrem ali, né, já com muita notícia, né, distorcida, e isso prejudique o seu entendimento, o seu julgamento na hora, né? No caso aqui não tem como, porque foi um caso de repercussão, né, muito grande, não tem como transferir, não iria fazer diferença transferir esse julgamento para uma outra cidade, né? Mas há esse perigo sim de que o réu já entre, né, no julgamento condenado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista essas notícias que já vinham acompanhando e já imputando apenas ele como, né, o principal mandante da morte do Domingos Sávio. Então tem que tomar esse cuidado, né, de proteger esses jurados, esse discernimento deles, né, que eles não entrem em contato, ou então eles entrem ali para julgamento de forma, né, imparcial, de forma que esses preconceitos deles não contribuam para, né, um julgamento prejudicial.